Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um trecho curto de uma aula minha, onde eu auxiliava os alunos de um dos meus cursos a organizarem seus objetivos profissionais utilizando uma ferramenta de carreira bem interessante. É uma ferramenta que já me ajudou, e 2 ou 3 vezes na minha carreira, a seguir novos rumos ou alavancar mais meus resultados, e que hoje eu venho aqui compartilhar com você. Uma coisa que eu vejo com muita frequência, e aí quando eu falo eu vejo, é no sentido de que ao longo de toda a minha trajetória eu acabei auxiliando outras pessoas, os entrantes, né? Pessoas não necessariamente mais novas que eu, mas mais novas em programação do que eu, a também entrarem nesse mundo, ou quando entravam na empresa, a crescerem dentro da empresa, né? Então eu sempre acabei fazendo, nas empresas que eu passei, sempre acabei fazendo um papel de mentor das pessoas que eram mais novas na empresa, né, fazer o processo de onboarding, fazer o processo aquele padrinho, né, ajudar com os padrões da empresa e por aí vai. E daí eu sempre botei esse chapéu, e uma coisa muito comum que eu sempre vi é que as pessoas elas não se preocupavam tanto com suas carreiras, elas seguiam mais numa linha de deixa a vida me levar e vamos ver o que acontece, né? E não acho que isso esteja certo ou esteja errado, só que uma coisa é fato, né? Eu gosto muito dessa frase do Lewis Carroll, né, se você não sabe onde querer ir, qualquer caminho serve. Você pode deixar o mercado e as empresas te levarem, só que talvez, né, você não goste do resultado que isso vai te gerar, e você não vai ter a quem responsabilizar, exceto você mesmo, né? Eu sempre digo que o protagonista das nossas carreiras somos nós mesmos, né, por mais que tenhamos mentores, professores, gestores, etc. Só quem cuida de verdade, quem realmente se preocupa, né, no nível mais profundo com a carreira da gente, somos nós mesmos, certo? Então, infelizmente, as pessoas não se preocupam tanto, né, em desenhar ou traçar metas de carreira, ou fazer planos de como eu vou chegar nas minhas metas, como elas fazem, por exemplo, para um software, né? Às vezes a gente dá mais apreço ao planejamento de um software que a gente vai construir, a nossa carreira, que é algo que faz parte da nossa vida, certo? Então a gente tem uma parte significativa aí, a gente tem a vida pessoal, e tem uma parte significativa da nossa vida, que é a vida profissional, e geralmente a gente não dá tanta atenção, né, a ela quanto às vezes a gente dá ao software que a gente está construindo, que é um pouco ilógico, né, muitas vezes. Tá? Então, especificamente aqui, eu vou trazer um conteúdo bem breve, eu vou trazer uma metodologia para ajudar vocês a organizarem, principalmente os estudos visando uma meta de carreira de vocês. Tá? Mas aqui eu vou trazer o viés do Full Stack JS, imagina o profissional Web Full Stack JS. No entanto, a metodologia que eu vou trazer, ela é independente da stack ou do tipo de profissional que vocês quiserem se tornar, beleza? Então essa metodologia que eu vou trazer foi a mesma que eu utilizei em uns 2 momentos da minha vida, mais ou menos, para fazer guinadas de carreira ou para alavancar algum crescimento mais rápido. Tá? Então não é nada assim, não é física quântica, né? Mas ao mesmo tempo exige ali uma certa atenção, um certo cuidado e um certo planejamento, né, para que as coisas aconteçam minimamente dentro do que tu espera, né? Então você tem um norte, claro que o caminho ele nunca é uma linha reta, né, até o seu objetivo, mas que você consiga chegar naquele norte lá que você almeja. Então quando a gente fala de Full Stack JS, a gente está falando de um profissional, né, e aqui não vou falar nem de maior ou menor grau, mas que ele entende de front-end, né, usando frameworks de JavaScript para front-end, ele entende de back-end, né, usando aí também frameworks, né, de back-end em JS, ele entende de um ou mais bancos de dados, certo? Porque a gente tem que fazer a persistência dos dados, ele entende de infraestrutura, porque muitas soluções dependem de serviços de infraestrutura, no mínimo, né, a parte de deploy, mas muitas vezes, como a gente está vendo aqui no nosso curso, a gente tem partes da nossa solução que estão a nível de né, infraestrutura como serviço, como, por exemplo, filas, como, por exemplo, logs e por aí vai. Tá? Por ele ser multicamada, né, ele tem que entender de arquitetura, certo? Porque como as coisas vão se conversar, e depois entra uma série de outras skills, né, que daí varia conforme projeto a projeto, empresa a empresa, e ambições do próprio profissional. Tá? Mas tentando aqui
né, dar uma simplificada, a gente está falando de um profissional que tem que entender de front, de back, de banco de dados, de infra, de arquitetura e talvez outras coisas aí. Tá? Aí pensando num full stack, né, vamos dizer assim, não tão entrante, né, que já tem aí um domínio de ponta a ponta, que já consiga fazer, mesmo com aplicações simples de ponta a ponta, ele vai estar, nem que seja, né, superficialmente explorando todas essas frentes aí. Esse perfil aqui, ele se encaixa muito bem, né, na definição de profissional T-shaped, que a gente chama, né, que é um profissional T-shaped. A carreira dele, né, forma um T, né, as skills, né, que formam ele enquanto profissional formam um T, onde ele tem o topo do T mais generalista, né, que são as broad skills, né, seriam a stack inteira, então você pega aquela stack, né, então, por exemplo, esses ícones aqui, né, você vai ter de maneira mais generalista no topo do seu T, certo? Então, eu vou ter lá React, eu vou ter lá Node, eu vou ter lá MySQL, eu vou ter lá AWS, de maneira linha mais generalista, e geralmente você vai ter uma linha em que você vai ser mais especialista, que vai ser a linha que você vai se dedicar mais, que você vai ter mais expertise, que vai ser a sua linha de especialização. Tá? Isso é o mais comum que a gente tem hoje no mercado de profissionais que a gente chama de multifuncionais, né, ou cross-functional, né, que são os que a gente mais recomenda para compor times ágeis de desenvolvimento de software, né, que são profissionais que têm menos dependências de times externos, são profissionais que conseguem fazer mais a coisa acontecer, e etc. Em alguns tipos de empresas pequenas, a gente nem tem muita margem para profissionais em I, né, que é aquele profissional que só sabe uma linha de especialização. Em empresas pequenas, como tem menos gente nos times, acaba a gente precisando mais de profissionais em T. Né? Então, você pega profissionais com diferentes linhas de especialização, mas todos eles conseguem, né, em maior ou menor grau, caminhar para os lados. Né? Uma das técnicas para que a gente consiga evoluir isso rumo a um objetivo profissional são através de self-assessments, né, de autoavaliações. Tá? Eu vou trazer aqui para vocês uma ferramenta que eu construí. A base dela não é de criação minha, tá? A base dela é uma ferramenta tradicional de coaching de carreira. É uma ferramenta bem customizável. Você parte primeiro do objetivo que você quer alcançar. Tá? Aqui eu vou pressupor que o nosso objetivo é nos tornarmos, num horizonte próximo, profissionais full stack JS. Tá? Então eu vou botar esse objetivo como exemplo, certo? E daí a gente vai usar a ferramenta como um norteador para chegar nesse objetivo. Então a gente vai traçar, beleza, por exemplo, né, em 6 meses eu quero conseguir minha primeira oportunidade como full stack JS. Considerando que full stack, né, aquele profissional generalista que você pode sim ter uma especialização em alguma das frentes, né, eu vou preencher esta ferramenta e eu vou acompanhar o meu desenvolvimento profissional através dessa ferramenta e eu vou guiar os meus estudos, as minhas práticas, né, as buscas por mentores, os papos que eu vou ter daqui para frente para preencher os gaps que essa ferramenta vai me mostrar. Beleza? Então, basicamente, é assim que funciona. Como é que funciona essa ferramenta aqui? Quando a gente está fazendo coaching de carreira, tá? A gente tem à disposição uma série de ferramentas para ajudar o coach, que é o profissional que está querendo, né, evoluir na sua carreira, a entender os seus gaps e depois a gente ajuda ele a traçar planos para preencher esses gaps, entendendo que se eu resolver as minhas deficiências, né, é uma das formas possíveis de eu obter mais sucesso profissional. Tá? Então essa é uma técnica bem básica de coaching e essa é uma das ferramentas também bem básicas que a gente utiliza, que são self-assessments. O que é um self-assessment? É um questionário onde eu tenho algumas competências, algumas áreas, certo? Aqui no caso profissionais, né, de skills. Para cada área eu vou ter algum conjunto de perguntas que eu vou me auto-questionar elas. Quando a gente está com o coach geralmente questiona, o coach nos ajuda nessa reflexão, mas se eu estiver fazendo sozinho, né, eu vou me auto-questionar, eu vou refletir, talvez eu escreva um pouco, né, rabisco um pouco, e no final eu vou sair com valor quantificável, vou sair com valor numérico, tá, para cada um desses itens que eu refletir sobre, beleza? Eu vou jogando esses valores numéricos na ferramenta, e quando eu terminar o assessment, a ferramenta ela vai me gerar um gráfico de radar, me mostrando as minhas fortalezas e as minhas fraquezas. Tá? Uma técnica
que a gente utiliza bastante no coaching para áreas como a área profissional, a vida pessoal, etc., que é para te ver como é que tá, se está em equilíbrio, se está puxando mais para um lado, puxando mais para o outro, etc. Tá? O resultado que gerar no gráfico, a gente tem que saber interpretar ele também, que é uma segunda etapa aqui que eu vou fazer com vocês. Tá? Não é só olhar e, tá aqui, já descobri tudo que tem que fazer na minha vida. Não é assim. Tá? Mas vamos lá. O que eu fiz nessa ferramenta aqui? Tá? Eu adaptei ela para o cenário de Full Stack JS. Então, no cenário de Full Stack JS, o que a gente tem? Algumas competências como front-end, como back-end, arquitetura de software, banco de dados, cloud DevOps e Agile e Teamwork. Tá? Agile e Teamwork vai entrar mais na linha ali de que nem eu falei para vocês, de soft skills, capacidade de execução, etc. Né? A parte menos código, né? E mais organização, trabalho em equipe, etc. Que é muito importante também. Né? Para cada uma dessas competências, eu elaborei aqui 4 questionamentos, mas vocês podem adicionar mais questionamentos, menos questionamentos, né? Mudar os questionamentos que eu coloquei. Aqui é apenas uma sugestão. Tá? Então, essa sugestão aqui, qual que é? Por exemplo, para front-end, quando eu estiver me autoavaliando em relação ao front-end, para ver como eu estou hoje, enquanto profissional que deva entender de front-end. Primeiro questionamento para refletir. Primeiro questionamento, como é que eu estou, né, em fundamentos de desenvolvimento front-end? O que são fundamentos de desenvolvimento front-end? Tá? O que eu entendo, eu, Luiz, tá? Vocês podem pegar isso, a ajuda de alguém mais experiente que vocês, podem pegar a ajuda do gestor de vocês podem pegar daqui a pouco alguma vaga de uma empresa que vocês gostariam muito de trabalhar e pegar os requisitos que ela traz, tá? Mas o que eu hoje, Luiz, entendo como fundamentos de front-end? HTML, CSS e JavaScript client-side. Sem nenhum framework, sem nenhuma ferramenta. Tá? É conhecer esses 3 elementos. Como é que eu estou isso hoje numa escala de 0 a 5? 0 é, nunca ouvi falar, tá? Não conheço nada. Eu olhei HTML ali, eu não sei se é de comer ou de beber. 1, já li a respeito. Aqui é conhecimento teórico, certo? Conhecimento teórico apenas, já li a respeito. 2, já testei. Aqui é aquela prova de conceito, né? Aquele pequeno teste para ver como é que funciona, aquele olá mundo com a linguagem. Né? Já testei, é um 2. Quando eu chego num 3, é conhecimento de júnior. Então é conhecimento suficiente para eu conseguir executar isso num projeto. Vou fazer todo o projeto sozinho? Não. Né? Vou construir um projeto mega complexo? Não, conhecimento de júnior, mas eu consigo sim, né, criar uma página com HTML, CSS, JavaScript em um projeto real de uma empresa. Nível 4 já é um nível mais pleno, né, já me garanto, né, em diferentes níveis de projeto, né, já consigo fazer bastante coisa em cima desses fundamentos aqui. E nível 5 daí já é o nível de domínio, né, o nível de senioridade naquele assunto. Não é você full stack sênior, né, é sênior em HTML, CSS e JavaScript. Então você pode pensar, por exemplo, não, eu domino esse assunto, né, coloca ali um 5 na coluna score e a tabela já vai começar a se recalcular. Segunda competência que eu coloquei aqui, né, subcompetência dentro de front-end, foi framework de front-end moderno, ao menos um. Como é que eu estou hoje, né, em relação a um desses frameworks no mínimo? React, Angular e Vue são hoje os 3 maiores frameworks de front-end modernos, né, disponíveis no mercado, utilizados pelas empresas, etc. Tá? Você vai pensar, né, como é que você está, né, que tipo de aplicação você vem fazendo, né, o quanto você se sente confortável com no mínimo um deles. Tá? Se você tiver como meta aprender mais de um, talvez você possa colocar mais de uma linha, certo? Uma linha só para React, outra linha só para Angular, por exemplo. Não tem problema. Então tem que cuidar das fórmulas, ver se vai calcular certo. Então aqui, por exemplo, a React é o framework que eu escolhi aprender, mas eu não estou tão bem assim, vou colocar aqui, por exemplo, um 2, por exemplo. Né? Eu já testei ali e tal, mas não me sinto confortável para trabalhar num projeto ainda com React, nem a nível de júnior. Então aqui é só uma sugestão. Se vocês acharem que isso não faz sentido para vocês podem substituir por outra questão. Então aqui terminei a competência, né, desenvolvimento front-end, obtive ali 12 pontos, 60%. Se eu olhar no radar, né, meu front-end ali está uma coisinha ali acima da média. Então vamos lá, daí a gente vai para back-end. Eu vou fazer o mesmo processo. Né? Aqui, novamente, são apenas algumas sugestões de questionamentos para a gente refletir.
certo? Então, por exemplo, falando de back-end, eu tenho que conhecer fundamentos de Web APIs. O que são fundamentos de Web API? Eu tenho que entender de HTTP, certo? Eu tenho que entender de REST, porque hoje a maior parte das APIs do mundo são feitas em REST, né? E daí tem outros assuntos que a gente pode desdobrar aqui. Daí a gente dá uma nota, né? Quanto que eu estou, né, confiante das minhas habilidades do ponto de vista de fundamentos de Web API, né, para construção de back-end de aplicações de ponta a ponta. Então eu posso dizer aqui que eu, sei lá, estou num nível 4, por exemplo. Ou se você quiser daqui a pouco usar um valor intermediário, você pode colocar também, não tem problema nenhum. Eu estou entre o 4 e o 5, bota ali um 4,5, não tem problema nenhum. Tá? Então aqui um exemplo, um valor 4. E assim você vai preenchendo. Isso, minha recomendação é que vocês façam com calma, certo? Que a gente está fazendo corrido, né, por uma questão de tempo. Geralmente uma sessão para tratar disso, a gente fica 1 hora, em média, tá? Discutindo e trocando ideias, né, o coach com o coachee, né? Então a pessoa que está fazendo o papel de coach com a pessoa que está querendo se profissionalizar mais, né, melhorar enquanto profissional. A gente fica geralmente 1 hora conversando sobre esses tópicos e preenchendo isso juntos, tá? Que é um pouco mais corrido. E por último, última competência, mas não menos importante, a gente tem uma questão mais comportamental, mais de organização, de execução, né, que não é tanto só o conhecimento por si só, né, mas sim a aplicação dele, que é o que eu chamei aqui de Agile e Teamwork, que eu trouxe algumas competências que vocês, se vocês não olham para isso hoje, eu recomendo vocês olharem, que muitas vezes a diferença de um profissional para o outro, um profissional que é escolhido para uma vaga, de um profissional que não é escolhido, é uma questão mais não tanto o hard skill ali, a programação, mas uma questão mais de relacionamento, de execução, de organização e alguns detalhezinhos. Tá? Então eu trouxe, por exemplo, você conhecer no mínimo um framework ágil, tá? Saber como funciona, qual é o seu papel nesse framework, né, como é que você executa ele. Aqui tem algumas sugestões, Scrum, XP, Kanban, né, o Scrum é o mais famoso. Depois, um framework de inovação. Tá? Então, inovação aqui é como é que eu entrego, né, projetos inovadores em ambientes incertos, certo? Isso é inovação, né? Você fazer algo num ambiente incerto, algo que ninguém fez antes, ou de uma maneira que ninguém fez antes. Daí que a minha sugestão é que você conheça no mínimo um desses frameworks, como por exemplo Lean Startup, como por exemplo Design Thinking, como por exemplo Lean Canvas, né? Tem vários frameworks desses aí que que eu posso sugerir para vocês, mas mais famosos são esses dois primeiros, o Lean Startup e o Design Thinking. Então, você conhecer o que é um MVP, né? O que cabe e não cabe no MVP, fazer o ciclo construir, medir, aprender na criação de protótipos, né, que eu preciso testar, né, e validar hipóteses de um produto da empresa, né, coisas desse tipo assim, beleza? E não ser só aquele dev que recebe o requisito, tem que ser prontinho, senão eu não consigo fazer, né? Executo, entrego e é isso aí. Se o cliente vai usar, não vai, não sei. Se vai dar certo ou não para a empresa, não sei, não me importo. Tá? Não, que tu realmente suba um pouquinho o seu nível de exigência e participe também da construção, não só de software, mas de produto da empresa. Depois entram boas práticas de programação, e aqui numa linha não só do código em si, mas do discernimento, aquilo que a gente falava antes, né, que eu citei antes do intervalo. Do discernimento que um bom código, né, não é apenas algo que funciona, ou algo que funciona rápido, mas é algo que consiga dar manutenção, que os outros consigam entender, que dure bastante tempo na empresa, né, quanto tempo seja necessário que dure. E daí entram algumas técnicas, como por exemplo XP, Clean Code, Solid. Né, o XP você abre um leque de várias técnicas, né? XP a gente está falando de TDD, a gente está falando de pair programming, de mob programming, enfim, tem um monte de coisa aqui dentro. Tá? E por último, trabalho em equipe, é o quanto hoje eu me sinto confortável trabalhando em equipe, né, ajudando colegas, né, sendo ajudado por outros colegas, pedindo ajuda, dando ajuda, né, como é que eu me sinto com isso? Será que eu sou o cara mais aberto a isso ou sou um cara mais fechado a isso? Sou aquele cara que eu prefiro, não, eu prefiro que me tranque numa sala, passem pizza abaixo da porta, né, junto com os requisitos, e eu só codo e às vezes. Não quero me envolver com time, não quero me envolver com conversar com ninguém. Como é que é a sua nota hoje, né, nessa soft skill aqui? Sei lá, eu tô muito ruim, né, nunca ouvi falar de trabalho em equipe. Mas bota um 0 aqui, um bagulho extremo, né? Cara que prefere morar numa ilha deserta. Então, fui preenchendo, certo? Fui fazendo as reflexões. Quando eu olhar meu gráfico de radar, ele vai me mostrar
como é que está a minha situação hoje, certo? Então hoje, o que dá para ver aqui, certo? Essa minha fotografia, eu mesmo preenchi, certo? Claro que aqui eu joguei valores hipotéticos, mas uma situação real. Isso é a fotografia de vocês por vocês. Não é o Luiz dizendo, não é o chefe dizendo, é vocês dizendo para vocês mesmos como vocês estão. Então é bem importante que sejam sinceros nas respostas. Back-end hoje, né, me parece que eu estou bem. É a conclusão que a princípio eu tiro daqui. Database, por outro lado, me parece ser a minha maior deficiência. Então a minha maior fortaleza é back-end, minha maior deficiência hoje é banco de dados. Se para o que eu estou buscando, para o tipo de vaga que eu estou buscando, para o tipo de empresa que eu quero trabalhar, banco de dados é importante, aqui a gente tem um bom gap a ser trabalhado nos próximos meses para evoluir. Agora, se para o tipo de empresa que eu estou buscando, para a vaga que eu estou buscando, não está sendo exigido grandes conhecimentos de banco de dados, eu posso ignorar tranquilamente. Não é porque eu tenho um gap ali que eu sou obrigado a sair correndo para encher. Tá? O objetivo dessa ferramenta aqui não é formar super-heróis. Tá? O cara que vai virar 10 em tudo. Né? Não é esse o objetivo, tá, gente? Então é muito conforme o objetivo de vocês. Eu quero me tornar o cara muito bem de back-end, mas que entende de front e também sabe fazer deploy. Não me importo tanto com arquitetura, por exemplo. Eu vou ser um dev mais de base. Vai ter um arquiteto lá que vai cuidar para mim desse tipo de coisa. Tá? Então eu posso, por exemplo, né, não evoluir tanto a arquitetura. Certo? O mais importante aqui é vocês pegarem o objetivo de vocês, confrontarem com a situação atual, para traçarem o plano de ação a seguir. Certo? E daí vocês podem contar com a minha ajuda, com a ajuda do Daniel, com a ajuda dos gestores de vocês, as comunidades do nosso curso, comunidade de Facebook, etc. Joguem lá e peçam sugestões. Galera, estou querendo evoluir database, né? Minha competência de banco de dados. O que vocês me recomendam? Então essa é uma ferramenta, ela é bem simples assim quando a gente olha ela, tá? Mas ela é muito poderosa. Quando a gente faz ela com calma, com cuidado, sendo sincero, ela traz insights poderosíssimos para a gente ver onde é que a gente pode atacar, certo? E óbvio que vocês têm que traçar uma meta que vocês queiram realmente buscar, né? E que seja também factível de buscar num tempo aí que vocês estejam almejando, né? Que vocês estejam dispostos a investir aí estudando e praticando, tá bom? E aí, o que achou da ferramenta? Se você ficou com alguma dúvida ou quer algum tipo de ajuda, algum tipo de indicação, alguma sugestão de preenchimento, deixa aí nos comentários, que seria o maior prazer em ajudar. O link da ferramenta e dos meus cursos também, caso você tenha interesse, estão aí na descrição do vídeo. E já que você vai dar uma olhada na descrição, quando você estiver passando ali pelo subscribe e pelo like, deixa aí uma motivação a mais para que eu continue produzindo vídeos aqui no canal. Tá bom? Eu desejo sucesso na sua carreira, um abraço e até a próxima. Valeu!